E aí, vamos mergulhar hoje num tema que, olha, costuma dar um calafrio na hora da prova: a pontuação do Sebrasp. Mas a ideia aqui não é ter medo, viu? É encarar isso como um desafio, quase um código que a gente vai decifrar junto, passo a passo. É super normal sentir aquele frio na barriga. As questões de pontuação do Sebrasp, nossa, são famosas pelas suas armadilhas. Mas pode acreditar, existe uma lógica por trás de tudo. E quando a gente entende essa lógica, a ansiedade começa a virar confiança. Então, vamos nessa. Isso aqui não vai ser uma aula de gramática daquelas tradicionais, não. Pense nisso mais como um guia estratégico, sabe? Um mapa para a gente navegar pelas questões mais cabeludas de pontuação e sair de lá com a resposta certa. Ok? Vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Antes mesmo de saber onde colocar a vírgula, o mais importante é saber onde ela jamais pode aparecer. Essa é a chamada regra de ouro. E o ponto é exatamente este: a estrutura básica de uma frase é sagrada. Se dois termos têm uma ligação sintática direta, uma vírgula sozinha não pode, de jeito nenhum, ficar no meio deles. Essa é a regra mais importante, e ela resolve, sem exagero, a maioria das questões. E essa regra se divide em 3 proibições bem claras. Nunca, em hipótese alguma, separe o sujeito do verbo dele. Nem o verbo do seu complemento e, claro, nem o nome do seu complemento nominal. Aquele termo que completa o sentido, sabe? Guardar isso na cabeça já é um passo gigantesco. Vamos ver isso na prática. O Sebrasp adora criar sujeitos gigantes, como esse aqui, as regiões metropolitanas e as grandes cidades brasileiras. Por quê? Para fazer a pessoa se perder e não ver a conexão direta com o verbo concentram. Colocar uma vírgula ali no meio seria o erro clássico, quebraria a espinha dorsal da frase. Ah, e essa construção é genial para ilustrar um outro truque: a ordem inversa. Quem é que mantinha a tutela? A Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra é o sujeito. Mesmo lá no final da frase, não dá para separar do seu verbo mantinha com uma vírgula. É uma pegadinha clássica. E aqui a gente vê a terceira proibição. A palavra carente pede um complemento, certo? Carente de quê? De regulamentação. Essa vírgula ali no meio quebra essa conexão que é direta, que é essencial. Por isso a frase fica incorreta. É a tal separação proibida entre o nome e o complemento dele. Certo. Agora que as proibições estão claras, vamos para a parte mais estratégica do jogo do Sebrasp. É aqui que uma simples vírgula pode não gerar um erro gramatical, mas olha, ela pode transformar completamente o sentido da frase. Reparem bem na diferença. À esquerda, com vírgulas, a oração é explicativa. É como se fosse uma informação extra sobre toda a população global. Agora, do lado direito, sem as vírgulas, a oração vira restritiva. Ela passa a definir de qual parte da população estamos falando. Uma afirma um fato sobre o todo, a outra cria um subgrupo. E aqui está o pulo do gato. O Sebrasp vai dizer que tirar as vírgulas mantém a correção gramatical. Isso é verdade, a frase continua certinho. O que muda, e é isso que a banca quer testar, é o sentido. Ficar de olho nessa mudança de significado é absolutamente fundamental. Vamos em frente. O próximo nível da nossa estratégia tem a ver com a troca de sinais de pontuação. Saber quando um travessão, 2 pontos ou parênteses podem entrar no lugar um do outro é um baita diferencial. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem prático. Travessões costumam dar mais ênfase e podem substituir vírgulas ou parênteses. Os 2 pontos introduzem alguma coisa, e muitas vezes um travessão pode fazer o mesmo papel. E os parênteses, que isolam informações mais secundárias, também são super flexíveis. Olha só esse exemplo. Os 2 pontos estão introduzindo a explicação do que era o conselho. Seria perfeitamente possível e gramaticalmente correto trocar esses 2 pontos por um travessão. Isso daria até um pouco mais de destaque para a explicação. O Sebrasp adora testar esse tipo de flexibilidade. Muito bem, estamos chegando na reta final. Agora vamos para uma rodada rápida, um bate-bola com outros cenários bem comuns e que costumam pegar muita gente de surpresa na hora da prova. Pensa nisso como um checklist mental, rapidinho. Na hora de analisar a frase, é bom procurar por esses 2 pontos específicos. Eles são quase como um sinal de alerta para regras de pontuação que o Sebrasp adora explorar. A ordem direta da frase é tipo um trem: sujeito, verbo, objeto. Se um termo adverbial, como o vagão mais tarde, sai da sua posição natural lá no fim e é encaixado no meio do trem, ele precisa ser isolado por vírgulas. Isso mantém a clareza, deixa a leitura mais fluida. A gente aprende desde sempre que não se usa vírgula antes de e, né?
Na maioria das vezes é isso mesmo, mas tem uma exceção muito importante. Quando o E conecta orações com sujeitos diferentes, aí sim a vírgula não só pode, como deve aparecer para marcar essa mudança. E aqui está o exemplo perfeito. Na primeira oração, o sujeito é o outro. Já na segunda, o sujeito muda, passa a ser um de seus recursos. Como os sujeitos são diferentes, a vírgula antes do E está ali, corretíssima. É um detalhe que faz toda a diferença. Bom, chegamos ao final da nossa jornada. Agora, a ideia é juntar todas essas peças, transformar esses conceitos em um tipo de manual de bolso, uma estratégia pessoal para levar para o dia da prova. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Primeiro, a regra de ouro é sagrada, não se separa os termos essenciais. Segundo, entender a diferença de sentido entre a oração explicativa e a restritiva, porque isso muda tudo. Terceiro, conhecer as trocas de sinais permitidas, porque isso é questão de prova. E por fim, memorizar os 2 truques finais, advérbios deslocados e a vírgula antes do E com sujeitos diferentes. Com esses 4 pilares, a pontuação do Sebrasp fica muito mais previsível. O código agora está decifrado. A pontuação deixa de ser um bicho de 7 cabeças e se torna um sistema, com regras e estratégias. A questão agora não é mais se é possível dominar, mas sim por onde começar a praticar. Estude questões de português da banca Sebrasp, criando você mesmo, por exemplo, uma pasta onde você vai incluir questões, né, e flashcards dentro dessa pasta. Vamos lá, vamos aqui em língua portuguesa, vamos descer até encontrar língua portuguesa. Olha só, você pode escolher por assunto, vamos escolher aqui a parte de pontuação, né? Pontuação. Ok, banca Sebrasp, tipo de flashcard, perguntas e respostas, que são os flashcards atrelados com questões da banca. Vamos clicar em concluir e olha só, temos flashcards extraídos de questões da banca Sebrasp, onde você vai ter uma pergunta, você vai seguir a didática da plataforma. Primeiro passo da didática, lê a pergunta para ativar o modo foco. Segundo passo, lê a resposta para aprender. E o terceiro passo, se testar com uma questão da sua banca. Olha só, prova da banca Sebrasp, ano de 2024, cujo assunto é pontuação. Você vai responder, tem aqui os comentários para você aprender, fórum dos alunos para você deixar aqui um comentário. Tem também prompts prontos para você se aprofundar dentro do assunto utilizando nossa IA. Exportação para o Anki, você clica aqui e pode exportar esse flashcard para o seu Anki, vai abrir dentro do Anki. Se você tem interesse em estudar com flashcards atrelado com questões, assine agora por apenas R$ 29,90. Nossa promoção está imperdível, o link está aqui na descrição.